Hoje eu vou conversar com o Bruno de Simone, está anunciado aí. Eu vou ver se ele já está por aqui. Ele fez uma entrevista comigo há um tempo atrás. Cadê você, Bruno? Deixa eu ver aqui dentro. Ah, tá aqui. Entrar. Está chegando em alguns segundos. E eu conheci o Bruno há muito pouco tempo. Para ser franco, nós nunca tivemos meia hora de uma conversa solitária. Nós tivemos uma entrevista no programa no canal do YouTube, que ele tem um programa chamado Na Real. E ele me pediu uma entrevista, aguardando a chegada dele, que não apareceu ainda aqui. Ele me pediu uma entrevista, eu estava no Rio, alguns meses atrás, chegou ele aqui. E bom dia, querido. Bom dia, reverendo. Que Prazer estar aqui na sua bom, live. que bom. E eu estava dizendo como foi que eu te conheci e que Aham, foi lá na entrevista que você me pediu para o seu canal, na Real, no YouTube, lá no Hotel Vogue, uma manhã. A sim. gente teve aquele momento de entrevista, depois uns 15, 20 minutos de uma conversa ali em pé, e eu não me lembro nem se rolou um cafezinho. Eu sei que eu tinha compromissos com a família e tive que seguir. Tive muito prazer de conhecer você e os amigos que estavam lá ajudando você naquela manhã a fazer aquela entrevista. E hoje, o que eu quero mesmo é que você, o que eu vou perguntar, se eu vou perguntar, o que vai acontecer, eu chego aqui na pureza com qualquer um. E é assim com você também. E eu queria, a partir de onde a gente terminou lá na nossa entrevista no seu canal, na Real. Nós terminamos e boa parte da entrevista viajou por dentro da condição de ser gay. E, e eu senti que essa era uma condição que em você já produziu muita dor, muita angústia, muita tristeza, muito ostracismo, muita solidão, muito silêncio, muito cuidado. Então, eu queria que você me contasse primeiro, quando foi que você percebeu que você era homoafetivo ao invés de ser heteroafetivo na vida? Reverendo, eu venho de um lar evangélico, né? O meu Uhum, avô, ele é italiano, convertido ao evangelho, ele já está no céu, está com Cristo, com certeza, porque eu sempre dou meu avô como um exemplo. Ele era um cristão de verdade, um uhum, cristão que realmente tinha um coração em Cristo. Não esses crentes uhum. tabajaras que a gente vê por aí. É. E, e eu fui criado de uma maneira, assim, os meus pais, eles sempre foram crentes de fachada. Antigamente eu tinha muita vergonha de falar sobre isso. Hoje em dia não. Uhum, Hoje em dia eu quebrei uhum, essa barreira e falo. Eles sempre uhum. viveram uma vida de aparência, de cristãos, é, falavam coisas em casa, né? Pregavam o que não viviam. Não pregavam na igreja, mas dentro de casa, né? O que não era Igreja real. tradicional? Igreja Igreja tradicional, tradicional. isso. Uhum, Igreja tradicional batista, mas muitas vezes fomos à igreja presbiteriana, onde o senhor era pastor na igreja na época, eu era criança, uhum, e muitas vezes íamos na uhum. presbiteriana ali em São Francisco, né? Na Betânia? Na Betânia, tinha Betaninha também ali perto Isso, do Campo de São Bento. isso. Enfim, bom, nós nascemos numa sociedade em que diz que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem, né? Então você cresce Uhum, com isso dentro de você.
O que eu posso dizer, reverendo, assim, que tudo que a igreja tentou incultar dentro de mim, e até meus pais mesmo, por exemplo, não anda com macumbeiro, porque o macumbeiro, um espírita, não presta. Não anda com homossexual, porque o homossexual vai para o inferno. Uhum. E nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais complicados, no momento em que eu me encontrei, né? Eu já estava cursando minha faculdade, eu tinha 19 anos, foi... Eu encontrei nas melhores pessoas. Por exemplo, a minha melhor Uhum. amiga, ela é kardecista, né? É kardecista, astróloga, e é um ser humano com uma alma tão linda, é um ser humano que mostra tanto Jesus. E Uhum. eu fui desconstruindo esse tabu, sabe? Essa coisa do tipo, não, tem que ser assim porque só crente vai para o céu. É... E não é isso. A própria Bíblia diz Quer que não. dizer, mas até você chegar aos 18, 19 anos e ir para a faculdade, conhecer gente que não era cristã, mas era gente boa, Sim, gente de sim. boa vontade, gente do Pessoas de bem, caráter. de caráter. Mas, até chegar aí, aos 18 anos de idade, como é que foi o seu conflito? Porque uma pessoa homoafetiva não descobre isso aos 18, 19 anos de idade. De uma hora para outra. Analisando a Aham. minha vida, né, assim, lembro que assim, eu lembro de coisas na infância, por exemplo, às vezes eu via um filme com um ator, eu lembro de um filme Entrevista com um Vampiro com Brad Pitt, o Tom Cruise, que aquilo assim, eu senti uma atração, só que eu não identificava, você é uma criança, né? Então você não consegue Uhum. identificar isso como homossexualidade, né? Na minha adolescência, eu tive um relacionamento, qual eu fui apaixonado, né? A mãe do meu filho, nós namoramos durante alguns anos e tivemos o Pedro, fruto de um grande amor, um amor puro, e depois nós nos separamos. Depois disso, eu cheguei até a ter outras namoradas, só que foi aos 19 anos que eu realmente me descobri e eu falei assim: não, eu preciso viver a minha verdade. Essa é a minha verdade. O meu pai teve a história Mas quando dele. você namorava essas meninas e mesmo aquela com quem você teve o Pedro, Uhum. isso não era um sacrifício para você. Não, 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 de forma alguma. Era gostoso, Sim, era sim, gostoso sim. Eu me namorar descobri, mulheres. sim, sim, eu me descobri sexualmente com mulheres, né? A relação com homens veio Uhum. depois. Então eu me descobri primeiro, eu perdi minha virgindade, pastor, com 13 anos de idade, né? Para você ver como eu sempre fui acelerado. Então, Aham. e foi com uma namorada da escola. Então, logo depois veio a mãe do Pedro, namoramos parte da adolescência, praticamente a adolescência toda, e tivemos o Pedro. E, e, e na faculdade, logo depois, eu tive um primeiro relacionamento que eu me apaixonei e que eu vi que foi o que era o amor, de querer estar junto, de querer proteger, de parceria, de união e de respeito. Eu falei assim, caramba, eu não via isso dentro de casa com os meus pais, que eram cristãos, né? Que muitas vezes não tinham respeito um pelo outro. Meu pai traiu muito minha mãe a vida toda, mesmo estando dentro da igreja. Eu falei assim, não, eu quero uma Uhum. relação de respeito, eu quero viver uma verdade na minha vida. E essa é a minha verdade. A minha verdade Uhum. é essa. Quando as pessoas às vezes chegam para mim, falam para mim, pessoas E aí da foi nesse igreja, período que pela primeira vez você se apaixonou de maneira homoafetiva? Foi foi nesse exatamente período? nesse período. Nesse E como é período, que você comparava essa paixão homoafetiva com as outras paixões heteroafetivas que você já tinha tido? eu Qual era o posso, grau de supremacia por dessa nova exemplo, experiência em relação às passadas? por exemplo, a minha relação com a mãe do Pedro, né, com a mãe do meu filho, foi uma relação pura de adolescente, viveremos felizes para sempre. O adolescente é muito intenso. E eu sempre fui muito Uhum. intenso nas minhas relações.
Mas Mas tinha ênfase no sexo, por exemplo? tinha. Eu Tinha. sempre fui fogoso, pastor. Uhum, Eu gosto uhum, da, né? Mas eu tenho que admitir que depois que eu experimentei o outro lado, eu me uhum, descobri e gostei mais. E eu uhum, falei assim, não, uhum. é minha identidade, é minha verdade, e eu vou viver isso. Eu não vou me anular por causa da igreja, eu não vou me anular por causa de família, porque cada um tem a sua história. Essa é a minha história. Eu Que preciso essa viver. tua A história vida é é uma muito só. diferente. A vida é uma só e eu preciso viver É, a minha história, né? Então mas não... é uma história muito diferente. Porque, por exemplo, eu estou aqui há quase 50 anos ouvindo jovens que me procuram dizendo: olha, eu me sinto gay, 6 anos de idade. Todas as minhas propensões, todos os meus sentimentos, afetos, e são nessa direção. E continuaram nessa direção. Hoje eu já estou jovenzinho, adolescente, e não tem volta, não tem retorno. É como a vocação heterossexual de um heterossexual. O cara diz, não, é disso que eu gosto. Não tem a menor dúvida, não tem nem diálogo. Sim, E então a maioria das vezes o que você vê é o indivíduo homossexual que não quer ser porque o pai é crente, a mãe é crente, por causa da igreja, por causa da família, por causa do preconceito, por causa de tudo que vai enfrentar, por causa também das doutrinações que recebeu, por causa do medo do inferno, por causa de tanta coisa, que o cara diz: não, eu vou tentar com todas as minhas forças ser heterossexual. Aí o cara namora sem vontade, às vezes casa sem querer, tem filhos para cumprir um ritual de fachada, aí sim, depois de algum tempo não aguenta mais, aí começa a ter um caso escondido aqui, um outro caso ali, até que chega mais ou menos aos 40 anos, explode, já com uma mulher com 2, 3 filhos, perplexa. Ela sempre teve uma desconfiança de que não tinha uma coisa muito natural entre eles por causa do modo como ele a tratava. Mas ela não imaginava que ele pudesse fazer uma viagem tão longa sem assumir a sua verdade. Aí, aos 40 anos, explodem. E com o qual eu tenho lidado às centenas e milhares no curso da minha vida. Esse é o padrão quase que absoluto. Ou então aquele que já chega desde cedo diz: não, tudo às favas, eu sou homoafetivo mesmo, vou assumir e acabou. Mas quem é crente, em geral, fica nessa luta, cura gay, fica buscando uma solução. Se eu tiver um pingo, e você era um cara que gostava do barato, gostava. com mulher. A maioria não consegue nem ver uma mulher pelada que diz: ai meu Deus, essa coisa toda. Não, eu nunca tive Então, é problema um com caso isso. muito diferente, Bruno. Muito, muito, muito distinto da maioria. Aí você, quando teve a primeira experiência, disse: não, eu agora atingi um nível superior de afetividade, relacionamento, companheirismo, camaradagem, Prazer, de conjugalidade tudo. emocional e afetiva. Exatamente, exatamente. E quando eu me descobri homossexual aos 19 anos, eu apertei aquele botão do F e falei assim: eu vou viver a minha vida. Eu fui muito punido por isso, pelos meus pais, sabe? Eu abri mão de muita coisa, sabe? De conforto de casa, eu saí de casa, eu tive que reerguer o meu castelo, mas eu me tornei um homem Teve que eu sou aquela hoje. famosa frase: se quiser ser gay, vai ser longe daqui, e Sim, sim. nem diga que nos conhece, Sim, por sim, favor. teve frases até mais pesadas, né? Uhum. E que eu sempre peço a Deus para trabalhar esse perdão no meu coração, porque é aquele ditado, né? Quem bate, esquece, quem leva, nunca esquece. Mas Deus me recompensou muito, pastor, porque hoje o meu filho,
eu lembro que na época eles falaram assim, o seu filho vai ter vergonha de você. E o meu filho chegou para mim uma vez e falou, quando eu sentei com ele, conversei com ele, ele falou assim, pai, eu tenho muito orgulho de você, eu tenho orgulho do homem que você é. Eu já saí com o Uhum. namorado, com meu filho e com a namorada dele, sabe? Uhum. E quando Teu eu filho encontro está com pessoas 20. com 20 Qual a anos, idade? 20 com anos. 20 anos, eu fui pai aos 16 anos, e eu sempre falo o Uhum. seguinte, que quando encontro pessoas que falam assim para mim, ah, mas Deus vai colocar. Eu tenho amigas que são da igreja, assim, eu não vejo isso até nem como ofensa, né? Uma mulher na sua vida, eu falo assim, desculpa, amiga, mas eu não quero uma mulher. Eu quero um companheiro, Uhum. entendeu? Para amar, Uhum. respeitar e viver uma vida, construir uma história de amor. Eu tive um relacionamento de 6 anos Uhum. de muito respeito, eu tive um outro relacionamento de 5 anos de muito respeito e somos amigos até hoje. Não houve Uhum. traição, não houve promiscuidade, como a igreja gosta de dizer que os gays são promíscuos. É. Isso não faz parte de mim, né? É. Então, O gay é... promíscuo, em geral, é aquele que fica escondido. E aí, toda exatamente. chance que ele tem, ele pratica uma promiscuidadezinha debaixo dos panos, nos bastidores, oculto. Sim. Agora, quando o indivíduo tem a coragem de dizer eu sou eu e bota a cara para fora, como diz Paulo em Efésios 5, tudo que se manifesta é luz. O cara botou a cara, saiu da sombra, do esconderijo, do habitat dos vampiros e botou a cara para fora, deixou a luz. Nesse sentido, a promiscuidade tende a acabar, porque Sim. a promiscuidade é, sobretudo, provocada pela proibição oculta, E guardada. a promiscuidade não está só na homossexualidade, está na homossexualidade, na heterossexualidade. Eu conheço É, tantos está em todo héteros, lugar, é. entendeu? Que são tão. Eu fico assim, que, nossa, que Galinha, né? frequentam casa de swing e tal. Eu falei, É, gente, eu nunca. Eu sou assim, o que é meu é meu. Não, não mexe no que é. é meu, não. Aham. Então é isso. Então eu sempre, hoje eu estou solteiro, né? E eu sei que um dia eu vou encontrar a metade da minha laranja, tá? O meu companheiro, que eu vou ser Uhum. feliz, vou construir minha família, vou casar, quero casar, entendeu? Minha família já vem com o pacote completo, né? Porque eu já tenho um filho. Então Aham. é isso.